Muito bom dia a todos, podemos nos sentar. Espero que o retiro esteja sendo muito produtivo para cada um vive o retiro à sua maneira, o Espírito age como quer, onde quer, mas cada um é que dá a liberdade para que ele realize as suas maravilhas em nós. Nós vamos dedicar esta pregação da manhã a uma figura muito particular, que inclusive acompanhou vocês durante esses 3 dias de retiro. A figura de Nossa Senhora, como nós vemos neste quadro, a mãe do Pentecostes, aquela que conduziu os discípulos a receberem este dom do Espírito, quase como nos diz o cardeal Raniero Cantalamessa, Maria no Pentecostes foi como uma madrinha que conduz os seus afilhados para serem crismados, para receberem o Espírito Santo. Então nós vamos dedicar esta nossa meditação à figura da Virgem Maria, tomando um texto muito conhecido por nós, Apocalipse capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Apocalipse capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Apocalipse capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda varreu a 1/3 das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho varão, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, antes da gente entrar profundamente neste texto, fazendo uma leitura simples, mas ao mesmo tempo profunda, eu começo já dizendo uma coisa que parece ser coisa de outro mundo, mas é que eu tenho a impressão que existem católicos que realmente ainda não têm consciência disso, talvez por ignorância, mais do que por livre vontade. Quando nós falamos da figura de Nossa Senhora, Maria não é para a nossa vida, para a vida de um cristão, para a vida de um católico, um acessório, ou seja, algo que eu posso ter ou não posso ter na minha vida. Como se a gente tivesse um objeto e dissesse assim: hoje eu tenho esse objeto, mas amanhã eu não quero ter. Ou simplesmente escolhe não ter aquele objeto. Por que é que eu digo isso? Porque eu já encontrei sim católicos que me dizem: padre, eu tenho uma dificuldade imensa de ter uma devoção à Nossa Senhora. Eu consigo fazer as minhas orações, eu consigo ir à missa, eu me confesso, eu tenho todas as minhas práticas católicas, mas eu tenho uma grande dificuldade de cultivar um amor, uma devoção à Virgem Maria. Outros se comportam de uma forma ainda banal, eliminam Nossa Senhora.
São católicos, mas católicos com uma péssima raiz protestante. Por que eu digo uma péssima raiz protestante? Porque se os protestantes seguissem um pouco daquilo que o pai do protestantismo seguiu, ou seja, Lutero, eles olhariam para Maria como ele sempre olhou, vendo sobretudo a dignidade desta pobre Virgem de Nazaré e tendo-a e reconhecendo-a como mãe de Deus. Mas os católicos preferem eliminar a figura. Não todos, alguns que são mal formados, que têm uma certa ignorância. Então, primeiro passo, nunca pensem que Maria é um acessório para a sua fé, para a sua vida de católico, para a sua vida de cristão. Maria é um elemento essencial, não é acidental, como se eu pudesse ou não ter. Se sou católico, eu preciso de Maria, porque Deus deu uma missão a ela para mim, que sou pecador, para mim que vivo neste vale de lágrimas. Então, primeira coisa que deve ficar na nossa cabeça: a devoção a Maria, o amor a Maria não é algo acidental, não é um acessório que eu posso ou não posso ter, é essencial. É tanto, para que vocês não pensem que é o Padre Danilo que está inventando coisa, mas quem aqui já leu o Tratado de São Luís Maria de Montfort, certamente vai se lembrar desta expressão: não pode ter Deus por pai quem não tiver Maria por mãe. Não adianta você dizer: eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu rejeito Maria. Então você é um filho sem pai, você é um filho sem mãe. Não é só órfão de mãe, é que não é possível que você diga creio em Deus se você não acolhe a Virgem Maria. Mas padre, o senhor está colocando a Virgem Maria ao pé de igualdade de Deus? Não, eu estou apenas fazendo ecoar o valor que o próprio Deus deu a Nossa Senhora. Porque aqui é que está o problema. Nós somos criticados por algumas pessoas dizendo assim: os católicos idolatram a Virgem Maria, os católicos transformam Maria em uma deusa, querem colocar Maria acima de Jesus, acima da Santíssima Trindade. É verdade que existem excessos na devoção mariana, excessos realmente, mas é mais verdade ainda que quando nós honramos Nossa Senhora com todo o louvor, com toda a veneração, com toda a glória que ela merece, nós não estamos fazendo algo primeiro que Deus, como se a gente estivesse tomando a frente de Deus para fazer algo que Deus nunca fez. Não, nós estamos fazendo aquilo que Deus fez por primeiro. Pensemos aqui, bem rapidinho, pensemos como foi Deus que engrandeceu. Não somos nós que engrandecemos Nossa Senhora, foi Deus que a engrandeceu. Quantas mulheres Deus não poderia ter escolhido, rainhas, princesas, mulheres ricas, poderosas, para que pudessem dar a luz ao Messias, ao Filho de Deus? Tantas. E é interessante como no tempo de Jesus, as mulheres queriam realmente ter um filho, porque na mentalidade estava o quê? O filho que eu gerar pode ser o Messias, pode ser o Salvador. Maria logo fez um voto de virgindade e de castidade. Quando ela diz: como isso, se eu não conheço homem algum? É porque Maria, mesmo casada com José, havia feito já um voto de castidade. Imagine, Nossa Senhora não estava preocupada em ser a mãe do Messias. Ela não era orgulhosa como as outras mulheres, ela era humilde, mas foi a ela que Deus escolheu. Deus colocou os olhos na pequenez, na humildade de sua serva. Depois Deus faz algo jamais visto. Onde foi que na Escritura Sagrada nós encontramos um anjo dialogando com um ser humano? Primeiro que tudo, saudando um ser humano com uma saudação que era imprópria, que não era usual. Se alguém naquele tempo fosse visitar alguém, não saudaria com alegra-te, mas com shalom, a paz. Lembrem-se, quando Jesus ressuscitado aparece no cenáculo, ele diz aos discípulos, trancados com medo: shalom, a paz esteja contigo. O anjo não saúda Maria com a paz, mas com uma saudação que revela tudo aquilo que Deus tem para ela, tudo aquilo que Deus tem para o mundo. Alegra-te. Alegra-te porque tu foste a escolhida. Alegra-te porque Deus te preferiu entre todas as mulheres da terra. Alegra-te porque tu és bendita, porque a graça de Deus em ti transbordou. Por isso o anjo chama Maria
de cheia de graça. Um anjo não dialoga com o ser humano, é o ser humano que se dirige ao anjo, mas agora é o contrário. Um anjo dialoga com uma criatura e dialoga com uma mulher. Muito ou pouco vocês sabem que mulher e criança no tempo de Jesus não tinha valor nenhum, não servia para nada. É tanto que quando Jesus multiplica os pães, não se conta mulheres e crianças, eram insignificantes, não tinha valor. Mas agora Deus o que é que faz? Enaltece, eleva, engrandece uma pobre virgem de 12 anos. E por tudo aquilo que Deus depois vai realizando na vida da Virgem Maria, só o fato de chamá-la cheia de graça e não de Maria, isso já excede qualquer honra, excede qualquer louvor, excede qualquer atributo que Deus possa dar a uma criatura. Ou seja, a graça de Deus em Maria transbordou, a graça de Deus em Maria foi fecunda, a graça de Deus em Maria fez com que naquele coração, naquela alma, não existisse espaço para o pecado. Então não somos nós que engrandecemos Maria, nós fazemos aquilo que Deus primeiramente já o fez. Então gravem isso. A devoção à Virgem Maria, a figura de Maria, a pessoa de Maria na vida de um católico não é um acessório, é algo essencial. Eu preciso ter. Se tenho Deus por pai, preciso tê-la como mãe. Depois, padre, por que é essencial que eu tenha Maria na minha vida? Porque esse foi o modo que Deus escolheu para nos salvar. Ora, Maria não tem culpa. Maria não tem culpa se Deus decidiu trazer a salvação ao mundo passando pelo ventre virgem, puro e imaculado daquela pobre de Nazaré. Maria não tem culpa. Ela não desejou aquilo, mas com uma palavra que ela disse, ela aceitou que Deus, por meio dela, começasse agora uma nova história para uma humanidade pecadora. Então significa que quando a gente olha para Maria, Maria se torna essencial por causa disso. É porque Maria disse sim que Cristo não é uma ideia. É porque Maria disse sim que Cristo não é uma ilusão, mas é um Deus vivo. É um Deus feito carne. É o meu Salvador. É aquele que entrou na minha história. É aquele, como São João diz, nós tocamos, nós vemos, nós contemplamos o verbo da vida. Deus agora tem um rosto. Deus agora tem uma carne. E esse foi o modo que Deus quis nos salvar. Poderia ter mandado o seu filho do céu sem precisar nascer de uma mulher, mas foi assim que Deus quis. Se Maria, por incrível que pareça, foi essencial para Deus, como não pode ser para mim, que sou um comedor de farinha? Como é que pode isso? Pensemos aqui, vamos raciocinar um pouquinho, usar agora a inteligência para o que é bom. Deus é todo-poderoso, é santo, não há necessidade de nada, porque é o todo-poderoso. É onisciente, é onipresente, é onipotente. Mas como é possível que Deus, para trazer o seu Filho ao mundo e nele o seu amor e a nossa salvação, tenha esperado o sim de uma criatura? Será que vocês nunca pararam na cena da anunciação para entender que Deus ali não obrigou Maria a dizer sim? Que Maria não foi forçada a dizer sim? O anjo só se retira depois que Maria diz: eis aqui, sou tua escrava, que na minha vida se cumpra segundo a tua palavra. Deus viu que naquele momento o sim de Maria era essencial. Por isso que São Bernardo diz, refletindo o mistério da anunciação: Maria, diga logo esse sim. Apressa-te, Maria, de Adão até o último mortal, justo pecador, a humanidade espera por este sim. E quando dá o sim, a primeira coisa que acontece é o anjo desaparece. Ou seja, o anjo é um mensageiro de Deus, vem como um servidor da parte de Deus para a terra. O anjo não tinha mais necessidade de estar ali, porque Deus agora estava ali no ventre daquela mulher. Deus agora fazia daquele ventre uma nova arca. Deus agora fazia daquele ventre a sua primeira morada na terra. Então, se Deus está presente, não era necessário mais a figura de Gabriel ali presente. Deus agora ali está. Então, se Maria foi essencial para Deus, por que não é para nós? Segunda coisa, antes de entrarmos no texto, parece que o padre já pregou logo tudo, né? Mas tem muita coisa ainda para dizer, viu? Tenham paciência. Segunda coisa, quando nós olhamos para este texto do Apocalipse 12,
é o texto mais visto, mais pintado, mais desenhado. Nós encontramos em canções, em escultura, em pintura. Pensemos na imagem da Imaculada. A imagem da Imaculada Conceição é a imagem desta mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mas o problema não é esse. O problema não é que a gente pare diante de um ícone da figura de Maria da Imaculada Conceição. O problema não é se a gente canta, se a gente pinta, se a gente tem uma imagem. Não, o problema é outro. É que será que eu me dei conta já de que em tudo aquilo que acontece na vida de Maria é o início de um projeto de Deus para a minha vida? Ou seja, todo mundo aqui pode ter feito a consagração à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís de Montfort. Pode ter a sua devoção, pode rezar o texto todo dia, pode rezar o ofício pelo menos no sábado, tem lá uma imagem, 2, 3 da Virgem Maria. Certo, nada disso está errado. Agora, será que você já entendeu que o fato de você contemplar, rezar a Virgem Maria, você descobre nela tudo aquilo que Deus quer para a tua vida? Cito só um exemplo. O fato de Maria ser imaculada não é um projeto de Deus só para ela. É claro que ela teve esse privilégio, nasceu sem a mancha do pecado. Mas lembrem-se, quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham pecado. São Paulo, na carta aos Efésios, dirá: Deus os criou para que vocês fossem santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus nos criou não para que a gente fosse sujo, mas para que a gente fosse imaculado. Não tem esse negócio de você arrumar desculpa numa confissão, dizer eu peco porque todo mundo peca, porque eu sou pecador. Dá a entender que Deus te fez humano para pecar. Não, Deus te fez humano para a santidade, para seres um dia aquilo que Maria foi desde o momento em que estava sendo gerada no ventre de Ana. Depois, uma outra coisa. O fato de Maria ter sido introduzida no céu, pensemos a assunção de Maria ao céu, não é só para Nossa Senhora. O céu não é só para a Trindade, não é só para Maria, não é só para os anjos, não é só para os santos, é para nós. Vós sois cidadãos dos céus. Buscai as coisas do alto, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando eu olho para Maria Assunta, eu descubro, no céu tem um lugar para mim. No céu tem espaço para mim, pecador. E eu preciso desejar o céu. Eu preciso lutar pelo céu. Eu preciso me consumir pelo céu. Porque se for para viver das coisas terrenas somente, não vale a pena estar no retiro. Não vale a pena ir à missa ao domingo. Não vale a pena ter a devoção. Se é para viver só de forma mundana, se é para viver só agarrado a esse mundo, não tem sentido ser cristão. Vocês não são mais pagãos. Vocês são filhos. Vocês não vivem mais nas trevas, mas na luz. Que o vosso proceder seja como um verdadeiro filho da luz. Então, quando a gente olha para esta figura de Maria, nós descobrimos que Deus também tem um projeto para cada um de nós. E por isso agora a gente pode mergulhar nesse texto, a partir dessas duas verdades. Maria é essencial para a minha vida, porque nela eu descubro aquilo que Deus também tem para mim. Vamos lá. Primeira coisa, nós deveremos aqui entender desse texto. Toda essa imagem, o livro do Apocalipse é um livro simbólico, e foi bendita esta moção da renovação carismática para este ano, porque nós tivemos a oportunidade de adentrar em um livro que todo mundo tem medo. Se eu perguntar aqui quem foi que já leu o Apocalipse, pode ser que apareça uma alma penada e diga: padre, eu tive a coragem de ler. Porque outros não, quando abrem, vê um monte de sinal lá, de imagem, de coisa horrível, de monstro, e tem medo. Fecha o livro, fecha a Bíblia, não lê nem o Apocalipse, nem o Gênesis, não lê nada. A verdade é essa, não lê nenhuma página da Bíblia. Mas vamos lá. O livro do Apocalipse é cheio de imagens, sinais. É tanto que começa um sinal no céu, depois um grande sinal. Significa que se é um sinal, na Bíblia, sinal significa algo que aponta para Deus. Algo que revela alguma coisa de Deus. Então a gente vai ter que interpretar, mas não interpretar do nosso jeito. Nós vamos interpretar à luz da fé da igreja, da tradição, do magistério, à luz da vida e da verdade de Cristo. Então pensemos, se aparece no céu uma mulher vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Primeira coisa aqui, é importante nós entendermos que esta figura desta mulher, a princípio não é Maria. Pasmem, padre, não é Maria? Sim, não é Maria.
Quando São João escreveu o Apocalipse, São João a princípio não estava pensando em Maria. Ele falava da igreja. São João estava ali exilado em uma ilha, preso, perseguido. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e a igreja estava sendo perseguida. E São João ali se refere a princípio à igreja. Mas aqui entendamos, tudo aquilo que nós aplicamos à igreja, nós encontramos em Maria. Falar de Maria é falar da igreja, falar da igreja é falar de Maria. Maria é o membro mais perfeito da igreja. Aquilo que a gente deve ser, Maria é. Mas ao mesmo tempo, em Maria, nós descobrimos aquilo que é realmente a igreja. Só que é verdade, se Maria é o membro perfeito da igreja, é possível também fazer esta interpretação. Esta mulher que aparece no céu é a Virgem Maria. Mas qual é a coisa mais bonita? Não é que esta mulher tenha aparecido no céu como este grande sinal. O mais bonito é que Maria, no céu, recebe todos os atributos que são próprios de Deus. O sol é uma das imagens que a Bíblia utiliza para falar de Deus. Pensemos no cântico de Zacarias, no Evangelho de São Lucas. O sol nascente nos vem visitar, falando de Cristo. Pensemos quando se diz da lua, a lua que marcava o tempo. Deus é aquele a quem o tempo é submisso. Mas pensemos ainda nesta coroa, que revela também a vitória, que revela a realeza. Ou seja, todos os atributos de Deus agora estão aplicados a esta mulher. E o que isso significa? Significa que no céu, Maria experimenta a comunhão de vida plena e total com Deus. Em palavras mais curtas e simples, Maria é toda de Deus. Se foi toda de Deus aqui na terra, no céu não seria diferente. É em plenitude. O fato de Maria receber todos esses atributos que se aplicam a Deus na Escritura Sagrada, nos faz entender que Maria com Deus é uma só. No sentido de que Maria agora vive unida com Deus. Maria agora está em comunhão plena com Deus no céu. Maria agora participa da vida divina. E o que foi que o padre disse? Tudo aquilo que a gente aplica a Maria, a gente descobre aquilo que Deus quer para nós. Então saiba, Deus não quer a nossa comunhão com o pecado. Deus quer a nossa comunhão com Ele. É essa a finalidade da nossa vida. Padre, eu vou para a igreja para quê? Padre, eu rezo para quê? Padre, eu faço penitência para quê? Padre, eu fiz o cerco de Jericó com o Frei Gilson para quê? Para resolver meus problemas? Não é para resolver problema não. Você faz um cerco de Jericó para viver em comunhão com Deus. Os problemas vão existir a vida todinha. Dificuldade vai existir a vida todinha. Perseguição vai existir a vida todinha. Agora, ou a gente entra em comunhão com Deus aqui na terra, ou nós seremos separados dele após essa vida. Então, olhar para este grande sinal de Maria no céu, unida a Deus, que participa da vida de Deus, deve nos fazer pelo menos desejar, Senhor, que eu alcance a graça que tua mãe alcançou, de um dia poder estar em comunhão contigo, de um dia poder ser vestida deste sol, de um dia poder chegar no céu e dizer, realmente eu combati o bom combate, eu lutei por ti, Senhor, e agora mereço, não por mérito meu, mas por graça tua, a coroa da vitória. Agora o tempo não me domina mais, o tempo que me macerou, o tempo que me aniquilou, o tempo que eu perdi vivendo no pecado, o tempo das provações, das tribulações não existe mais, agora tudo é eterno. Então olhemos para Maria com esse desejo no coração, de como ela poder viver a experiência de um dia estar em comunhão com Deus. Depois, cada um desses elementos revela uma coisa particular na vida de Nossa Senhora. Pensemos, se diz, ela está vestida. Na Bíblia, quando Deus veste alguém, o vestir alguém tem dois significados. Primeiro, Deus está dando proteção. Lembram-se quando Adão e Eva estavam nus, e Deus deu àqueles pecadores uma roupa, os vestiu para que eles saíssem daquela nudez. É o sinal da proteção divina. Deus que cobre os lírios do campo, mas que cobre também aos seus filhos. Deus que protege a Virgem Maria, mas Deus também que quer proteger a cada um de nós. Imagine, quantas vezes nós dizemos assim, mãe, me proteja com teu manto, sem saber o que a gente está dizendo. Diz só da boca para fora.
quando a gente, na verdade, deveria entender isso. O manto de Maria não é dela, mas foi Deus que a vestiu com a sua proteção. E agora eu peço que também Deus, por meio de Maria, me proteja. Me proteja das ciladas do inimigo. Me proteja dos meus perseguidores. Me proteja daquilo que é mal. Depois, vestir alguém na Bíblia significa dar àquela pessoa dignidade. Lembrem-se do filho pródigo. Chegou praticamente nu na casa do pai. O pai disse: tragam uma túnica nova, vou vesti-lo. Ele não é servo, ele não é escravo, ele é filho. Deem a ele uma veste nova, não essa suja de pecado. O fato de Maria ter sido vestida com este sol, lembra, ela tem dignidade. E qual é a dignidade de Maria? Ser mãe de Deus, ser virgem, antes, durante e após o parto, ser imaculada, ser a corredentora, ser a medianeira de todas as graças, ser aquela que foi assunta ao céu, ser a rainha do céu e da terra, dos anjos, dos santos, dos mártires, dos profetas do povo de Deus. Ela tem dignidade. Mas se pergunte a você, hoje, qual é a veste que eu trago em minha vida? São Paulo nos dá uma boa indicação. Revesti-vos do homem novo. Revesti-vos de Cristo. Eu dizia domingo no retiro lá em Teotônio, quantas vezes a gente para assim na frente de um espelho, começa amanhã, todo mundo aqui é vaidoso, até o padre é vaidoso, viu? Todo mundo aqui é vaidoso, mas ninguém sai para vir para o retiro do mesmo jeito que acordou, né? Com a cara toda amassada, o cabelo todo lá para cima, a baba descendo da boca, não. Todo mundo olha no espelho, como é que eu estou hoje? Vou bonitinho, aí faz aqui, um arranjo aqui, tapa um buraco ali, enfim. Cada um sabe o que faz. Só que quem de nós se pergunta, qual é a imagem que eu quero que as pessoas vejam em mim? Esta imagem cheia de maquiagem? Ou é a imagem de Cristo para além de uma maquiagem? Despojar-se do homem velho e vestir-se de Cristo. Daí o sentido do ser vestida de sol. Ser vestida de sol significa ser revestida da luz de Cristo, ser revestida da vida de Cristo. É o que Deus quer para todos nós. Tem uma página do Evangelho que para mim é muito bonita. Aquela do cego Bartimeu. Quando dizem que Jesus quer falar com ele, a primeira coisa que ele faz é jogar o manto. Mas por que jogou o manto? Porque naquele tempo, um cego mendigo, um mendigo sobretudo, tinha como identidade, como sinal de identificação, na capa tinha inscrição, sabia? É mendigo, é um miserável, é um dependente. Quando aquele cego entende que alguém maior o chamava, ele não precisava mais. Porque agora ele não é mais reconhecido como miserável, como mendigo, como um cego. Ele agora é considerado, é amado como um filho de Deus. Então hoje nós precisamos lembrar disso. Jogar fora essa veste de pecado. E se revestir de Cristo, deste sol da justiça que nos visita em cada Eucaristia, que nos visita na palavra, que nos visita nos nossos grupos de oração, que nos visita na nossa oração pessoal. Será que a gente não entende, meus irmãos e irmãs, que quando a gente reza, quando a gente se põe na presença de Deus, a gente não pode sair desse encontro a mesma coisa? Lembram de Moisés? Moisés sobe ao monte lá, para ter o seu encontro com Deus. Quando Moisés desce, a face de Moisés estava toda iluminada, transfigurada, brilhava. Não era o mesmo. Ou seja, eu preciso, na minha experiência com Deus, ter a graça que Maria teve. Revestir-se da luz de Cristo. Brilhar com a luz de Cristo. Brilha as vossas boas obras, a caridade, o amor, a tua fé. Então hoje nós, ao contemplarmos Maria, lembramos disso. Ela vestida de sol é vestida da vida de Cristo, para iluminar a cada um de nós, para mostrar a cada um de nós aquilo que Deus quer. No batismo, antigamente, a criancinha se batizava toda de branco, tinha até um vestidinho. Hoje não mais. Eu posso ir de verde, venha de rosa, a cor que quiser, mas venha pelo menos com desejo de ser batizado, porque o povo não se preocupa mais com sentido, porque nós padres também não valorizamos mais os símbolos. Como é que o povo vai aprender o sentido das coisas se a gente não valoriza? Então revestir-se de Cristo. Depois, aquela mulher tinha a lua debaixo dos pés. Isso é uma outra coisa muito bonita. A gente marca as horas do tempo, realmente marca o tempo pelas horas, melhor dizendo. O judeu do tempo de Jesus marcava o tempo pelas estações lunares. Então, a lua lembra o tempo.
A lua agora está sob os pés desta mulher. Ora, estar sob os pés de alguém significa estar submisso. São Paulo dirá, falando de Cristo: não há nada acima do céu, nem debaixo da terra, nem nos abismos, que seja mais poderoso do que o nome de Cristo. Tudo está sob o escabelo dos seus pés. Ou seja, tudo está sob o domínio de Cristo. Maria agora aparece como aquela que o tempo não pôde segurar, porque agora Maria é toda eterna, é toda com Deus, é toda na eternidade. O tempo agora, nós podemos dizer sem medo nenhum, o tempo agora é submisso a Maria. Por que é que a gente reza o ofício da Imaculada Conceição? E em quantas horas no ofício a gente não contempla a figura de Maria? Matinas, véspera, noa, sexta. Tudo isso para dizer: o tempo da minha vida, as horas de minha vida são dominadas por Deus em Maria. Maria é a senhora do tempo. Maria é aquela agora que experimenta a eternidade. E é ela que pode nos dizer, primeiramente: viva bem o seu tempo. Padre, eu quero a eternidade, né? Como aquela canção do Juninho Casimiro. Quero o céu, né? Quero a eternidade, o convívio dos eleitos. Mas se agora na terra você não lutar por isso, se agora na terra você não tiver gosto de eternidade, não encher o coração de eternidade, a eternidade vai ficar sempre mais longe de você. O fato de Maria experimentar a eternidade junto de Deus no céu é porque na terra Maria sempre viveu para o eterno. Sempre. Não houve um momento da vida de Maria em que ela não vivesse para Deus. A prova disso é sempre que Maria recebe um elogio, ela não guarda para ela. Vamos citar aqui um. Quando Maria é saudada por Isabel: és bendita, que honra para mim que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Depois que termina toda essa saudação de Isabel, o que é que Maria faz? Alguém lembra? Canta o Magnificat. E como é que Maria começa o Magnificat? A minha alma engrandece o Senhor. Ou seja, a minha alma, nela, Deus é grande. Todo louvor que eu receber, toda graça, toda honra, é para Ele. Maria sempre tinha um coração voltado para a eternidade. E quando muitas vezes não compreendia os fatos da vida do seu filho: meu filho, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Jesus disse: não sabias que devo cuidar das coisas do meu pai? Maria silencia: o pai é maior do que eu. Porque Maria sempre viveu com o coração aberto para a eternidade. É a senhora do tempo, é a senhora da história. E ela que nos ensina também a viver assim. É interessante, meus irmãos e irmãs, como a gente é tão fraco, que a gente deixa o tempo nos dominar. A gente deixa o tempo nos dominar. Sabe como? Olhe para um dia como hoje. Termine o dia e pergunte assim: quanto tempo eu gastei para Deus? Quanto tempo eu rezei no dia de hoje? Quanto tempo eu gastei para ler a palavra? Quanto tempo eu gastei para ler o texto? Não tive tempo, padre. Tiveste tempo de comer? Sim, padre, tive. Tiveste tempo de passear? Sim, padre, tive. Tiveste tempo de fofocar? Também, padre. Tiveste tempo de fazer outras coisas? Sim, padre, fiz tudo. Gastei mais de 1 hora no celular. Mas o teu tempo para Deus? Onde é que está? O problema não é se a gente tem tempo ou se o tempo nos falta. O problema é saber usar o tempo. É dar a este tempo gosto de eternidade. Se eu for celebrar 5 missas no domingo, porque tenho que completar 1 hora em cada comunidade, eu não vou celebrar nem na segunda, porque na segunda eu já estou morto. Se eu não fizer com que aquele tempo daquela missa no domingo tenha para mim gosto de eternidade, não vai. A coisa não caminha. Então, ou a gente dá gosto de eternidade ao nosso tempo, ou o tempo vai nos consumir. E sabe qual é o pior? É quando alguém diz assim: quando eu vou rezar quando eu tiver tempo, eu vou para a missa quando eu tiver tempo, eu vou para a igreja quando eu tiver tempo. Eu vou dizer: você é senhor do tempo, é? É você que manda no tempo, é? É você que disse que agora o tempo tem que parar para você agora se arrumar e ir para a igreja, é? Não, o tempo vai, caminha veloz, passa depressa. A gente tem que viver no tempo, com os pés na história, bem fincados, vivendo cada momento, não como um bobalhão, não como uma iludida, pés no chão, fincado na história, mas o coração sempre para a eternidade. Viva o meu tempo com gosto de eternidade, porque quando lá chegar,
eu vou dizer: Senhor, eu gastei os meus dias todos. Dias difíceis, dias de amargura, dia de sofrimento, dias de angústia, dia de luta contra o meu próprio pecado. Mas eu procurei dar sentido a cada um desses dias, a cada hora da minha vida. Eu tentei, Senhor, viver unicamente para Ti. Por isso agora a gente pode tomar parte com Ele no céu. Depois esta mulher tem sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A coroa era o sinal da vitória. O próprio livro do Apocalipse, se não me engano, no capítulo 2, ali diz: Deus promete dar a coroa de vida àqueles que passaram pelo sofrimento após a morte. Por isso que São Paulo diz, bonito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa imperecível. Sou um vencedor. Maria é a mãe da vitória. Nós, inclusive, em nossa diocese, invocamos este nome muito bonito, a mãe das vitórias, ou da vitória do Santo Rosário, porque ajudou os cristãos a vencerem os muçulmanos naquele combate, naquela guerra em Lepanto, porque ela é sempre a vitoriosa. Quando foi que a gente viu Maria como uma derrotada? Quando foi? Quando foi que a Escritura Sagrada nos mostrou Maria como uma derrotada? Nunca. Nunca. Maria sempre vitoriosa. Até aos pés da cruz ela estava lá em pé, junto da cruz, quase como que agarrada ao Filho. Não me separo dele em momento nenhum. Na terra estou unida a ele. Por isso no céu foi assunta, unida a ele também, vitoriosa. Nas batalhas, no sofrimento, na perseguição, no drama de não ter encontrado um lugar para que o filho nascesse, depois ter que se desterrar para o Egito, ali Maria sempre vence. Em nenhum momento Maria foi derrotada. Nós somos um bando de gente frouxa, que na primeira pancada que leva da vida já desiste, deixa de ir para o grupo de oração, deixa de ir para a missa, deixa de ir se confessar, deixa de ler a palavra, porque a gente não tem perseverança. A gente é um povo apressado, da pressa pior possível, aquela de quem perde realmente o tempo e não dá sentido à própria vida. Como é que nós queremos vencer na vida, se a gente não suporta as batalhas? Hoje a gente tem aqui um monte de jovem, mas digo isso sem medo. Se tem uma raça hoje frágil, é jovem. Perdi meu namorado, perdi minha namorada, vou agora me matar. Peraí. O sentido da tua vida, a única pessoa pela qual vale a pena gastar a tua vida, o teu sofrimento, as tuas horas é Deus, e não os outros, por melhores que sejam. Por melhores que sejam. Então nós só venceremos as batalhas da vida se nós formos como Maria. Esta fidelidade a Deus, esta perseverança a Deus, este amor total ao próprio Deus. E por isso agora ela brilha no céu. Essas 12 estrelas nos lembram claramente o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Ela é mãe do povo que luta, ela é mãe do povo que peregrina. Ela é aquela que intercede, é rainha, mas é rainha humilde, é rainha serva, é rainha à semelhança do seu filho. Ou seja, não vive para ela, vive para nos servir, vive para interceder por nós, vive para entregar a nossa vida ao seu Filho Jesus, vive para nos socorrer nos vales de lágrimas de nossa vida. E sabe o que é mais bonito? Não é nem que Maria seja essa rainha, mãe, senhora da igreja, do povo de Deus, porque ela é o membro mais perfeito. O bonito é que, olhe para uma estrela para você ver. A estrela, ela tem o seu brilho, mas ela não brilha para ela. Ela brilha para os outros. O fato de Maria ser coroada de estrelas, é interessante como na Bíblia, quem traz a estrela não consegue ver a estrela. Mas quem está fora, consegue ver a estrela que brilha em algum lugar. Significa que no céu, Maria resplandece para nos iluminar. Que coisa bonita quando a gente invoca Maria no ofício como um farol. Para os cegos errantes, vós, ó Mãe, os alumiais. Veja, Maria que no céu lança essa luz sobre nós, que muitas vezes estamos lá na escuridão, perdidos no caminho, sem sabedoria, sem decisão a tomar. Então no céu, quando eu olho para Maria, eu vejo lá, ela brilha, ela reflete a luz de Cristo por ela até mim, e eu sou iluminado. Por isso, quando estiver perdido na vida, quando quiser ser um cego, guiando outro cego, diga: minha mãe, me ilumine. Minha mãe, seja a luz de minha vida. Reflita a luz do teu filho sobre mim, para que eu encontre o caminho certo, para que eu suporte essa provação, para que eu passe por essa tribulação, para que eu passe por esse vale obscuro sem medo. Quantos momentos de escuridão a gente não enfrenta na vida? Quantos?
que a gente até tem a coragem de dizer assim: onde é que tu estás, Senhor? Onde é que está Deus que não olha para mim, que não liga para mim? Por que é que Deus é tão calado? Está todo mundo aqui caladinho, mas está caladinho porque está me ouvindo. Pronto. No dia que você perguntar a Deus: Senhor, por que você está silencioso? É porque Deus está esperando a sua resposta. Esse é o único motivo. Se Deus está silencioso, você o invoca e ele parece mudo, saiba, não é porque ele não está ouvindo, é porque ele está esperando a sua resposta, a sua firme decisão, o seu ato de confiança, o seu abandono, a sua entrega, o seu ato de esperança nele. Então, ao olharmos para Maria, nós descobrimos este brilho de Cristo nela, mas que se reflete também para nós. Depois o livro nos dizia uma outra coisa bem interessante. Aparecia um outro sinal, e agora um sinal terrível. O primeiro sinal era grande, porque vinha de Deus e levava para Deus. Esse aqui é bem pequenininho. Veja que o texto sagrado diz somente isso. Um sinal, outro sinal apareceu no céu. E aqui nós já sabemos qual é o sinal. Um dragão cor de fogo, vermelho, 7 cabeças, 7 chifres, com a cauda varria tudo. Mas atenção, quando se fala da mulher, se diz é um grande sinal. Quando se fala do dragão, da serpente, de Satanás aqui, no contexto do livro do Apocalipse, é o Império Romano. Era ele que perseguia os cristãos. Mas o dragão, a besta, o falso profeta, a serpente, são imagens do diabo. É só grande. Parem de pensar que o mal é maior do que Deus. Parem de pensar que o mal tem mais poder na nossa vida do que o bem que vem de Deus. De todo o mal, Deus pode tirar um bem, porque o mal não é soberano sobre Deus. De todo o mal, Deus pode abrir um caminho novo de bondade, de amor, de paz na tua própria vida. E por que você ainda teima em dizer: o mal é grande, tudo é desgraça na minha vida, nada dá certo para mim? Tenha calma, o bem sempre prevalece. O bem sempre prevalece. Onde foi que o mal teve mais poder em algum momento sobre o próprio Deus? Nunca, nunca. Desde o momento em que Deus criou o ser humano e teve que experimentar a dor da desobediência, o mal não imperou. Satanás pensava que ia zombar do próprio Deus. Não, Deus abriu um novo caminho para salvar a humanidade perdida. Quando na cruz o Satanás pensava que ia zombar de Deus com o mal que fez, Deus fez brilhar naquela luz a graça, a salvação para a humanidade. E por que é que Deus não pode transformar o mal da sua vida em um bem? Seria o mal da tua vida maior do que Deus? Seria o poder do mal maior na tua vida do que o poder de Deus? Por que tendes medo? Por que te questionas acerca de tantos males que te abatem? Onde está a tua confiança na bondade de Deus? Onde está a tua confiança no amor de Deus? Mesmo que no céu tenha aparecido este sinal deste dragão cor de fogo. E nós precisamos entender bem e colocar hoje, agora, no presente da vida, o que isso significa. Primeiro que tudo, tem uma coisa aqui realmente profana. Se diz que este dragão varria tudo aquilo que era de Deus, ou seja, as estrelas do céu atirando-as sobre a terra. Ou seja, é alguém profano, é alguém que bane o sagrado, é alguém que quer eliminar os sinais de Deus, é alguém que quer eliminar Deus. Pensemos, quando o livro do Apocalipse diz que ele tem 7 cabeças, 7 chifres, é para mostrar a perfeição, ou digamos, não a perfeição, mas a totalidade, o poder maligno. Ou seja, o mal tem um poder, mas o poder que vem do mal não é maior do que o poder de Deus. Mas vejam a ousadia. Um dragão que com a sua cauda arrasta, joga por terra tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que pertence a Deus. É interessante como hoje muito cristão pensa que é compatível o ser cristão com o ser do mundo. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, você vai ser vomitado. É melhor ser frio, porque Deus depois esquenta, na medida que você a Ele se abre. É melhor ser quente e fervoroso, porque se você for morno, não se presta para nada. Ser vomitado, o vômito não presta para nada, a não ser para os cães lamberem. Então, será que a gente não entende que nós não somos amados pelo mundo? Será que a gente não entende que o inimigo puder tirar
dos sinais da presença de Deus na nossa vida, ele vai tirar, ele vai querer profanar. Quantos sinais, quantas igrejas já foram profanadas? A Eucaristia desacralizada. Quantos cristãos mortos, perseguidos, aniquilados? Porque é esse o desejo do inimigo. O inimigo é tão astuto que quando ele nos seduz, a gente pensa que ele é nosso amigo. Não porque ele vai me dar uma coisa boa para mim. É teu amigo. Depois ele se torna teu senhor, depois ele se torna teu inimigo. Te prendeu. Entendam, meus caros, hoje ainda subsiste um dragão vermelho para devastar todos os sinais de Deus, para destruir tudo aquilo que é de Deus. E a gente não se dá conta. E a gente não se dá conta. Por que foi que quando Nossa Senhora apareceu, em algumas mensagens que ela anunciou, seja em Fátima, mensagens inclusive direcionadas à grande Rússia, que hoje se acha uma grande potência, um Senhor, um Deus. Por que foi que Nossa Senhora sempre combateu, por exemplo, o comunismo? Porque o diabo começa sempre a agir em cada época, em cada tempo, em cada lugar. Entendam, o diabo não gosta de Nossa Senhora. Entendam isso. Desde o momento em que Deus deu aquela sentença, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência que dela nascerá, a partir daquele momento o inimigo passou, já detestava, mas a partir dali passou a detestar ainda mais. E a gente não se dá conta. A gente que é devoto de Nossa Senhora, a gente que suplica o auxílio da mãe, a gente que pede a intercessão dela, mas não se dá conta que o inimigo, por debaixo dos panos, está passando essa cauda, esse rabo, para tirar tudo que é cristão da sua própria vida. E você católico com pensamento mundano, você católico com pensamento ateu, você católico com pensamento pagão. Ou você é de Cristo, ou você não é. Será que a gente não se dá conta que tudo aquilo que for cristão em nós, o mundo quer eliminar? Será que a gente não se dá conta que não adianta a gente, padre, eu vou converter aquela pessoa lá no mundão, vá nessa, você entra e de lá mais não sai. Não vá nessa onda não, viu? Seja sóbrio quando quiser converter alguém do mundo. Por isso que eu detesto, digo aqui porque é bom que vai ficar gravado, eu não tenho medo do que falo. Eu detesto quando na igreja eu tenho que escutar músicas com letras católicas, mas com o ritmo de uma música do mundo. Não serve, não catequiza, não evangeliza. O Satanás está ainda passando a cauda dentro da igreja em muitos cristãos. Porque ou a gente é todo de Deus ou a gente não é. É preciso entender isso. É impossível que a gente queira evangelizar o mundo com as coisas do mundo. Não é possível. O inimigo irá profanar, desacralizar, eliminar o que é do mundo. Por isso, atenção. Veja onde o inimigo está na sua vida querendo lhe derrubar. Pode ser que o inimigo queira lhe derrubar naquilo que você mais gosta de fazer. Cito só um exemplo, a oração. Cuidado para que aquela preguiça que você tem de rezar não seja uma astúcia do inimigo para lhe afastar de Deus. Porque se uma semana você que rezava o texto todo dia, passou a semana e 3 dias você não rezou, tem alguma coisa aí errada. Cuidado. O inimigo é astuto, ele é sutil, mas ele não vence. Ele não vence. É tanto que o que é que o texto nos diz? Vamos acompanhar mais uma vez, só assim a gente acorda. Só assim a gente acorda e o padre daqui a pouco termina. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que ele nascesse. Ou seja, o inimigo sempre se porá diante de Nossa Senhora. O inimigo sempre se colocará diante da igreja com o único objetivo, está claro, eliminar o filho, eliminar Jesus. A humanidade não quer Jesus, o mundo não quer Jesus. E obviamente, se não quer Jesus, também não quer Maria. É a via que nos leva até ele. O diabo, o dragão, parou diante da mulher com o único objetivo, devorar o filho que ele estava para dar à luz. Que ele estava para dar à luz. É interessante, nós não lemos, mas se falava que esta mulher estava com dores, prestes a dar à luz. Aqui não pensemos no momento em que Maria estava para gerar o filho Jesus,
mas pensemos na dor de Maria aos pés da cruz, quando ali ela recebia a missão de ser mãe da igreja, a maternidade espiritual de Maria, que nasce na dor. Toda mulher que é mãe, quando dá à luz, não dá à luz sorrindo, mas sentindo dor. Pronto, Maria exerceu a maternidade espiritual aos pés da cruz, na dor, na paixão, no sofrimento do seu filho. Mas isso serve para a gente pensar também na igreja. A igreja geme, sofre, para gerar a cada dia este filho. Pensemos quantas dores dentro da igreja. Pensemos quanto sofrimento, quanta dor na vida de cristãos que não podem rezar, que têm que rezar escondidos. Mas isso para poder dar a luz a Cristo. Mas é que o inimigo quer eliminar Cristo. E eu não me dou conta disso. O inimigo quer eliminar Cristo dentro da sua casa. O inimigo quer eliminar Cristo dentro da sua família. O inimigo quer eliminar Cristo nas suas amizades. O inimigo quer eliminar Cristo no seu grupo de oração. Como é chato hoje a gente escutar dentro da renovação carismática servos que querem ser dono de grupo de oração, é membro, ministério de não sei de quê, que não se entende com o outro, não entende, vão fazendo assim. Vão desgraçando a obra de Deus, vão ferindo o coração de Cristo, vão desgraçando o Pentecostes e tornando uma Babel, para que vocês vejam onde a renovação vai chegar. Entendam, o inimigo é sutil, ele quer eliminar Cristo, inclusive dentro do grupo de oração. Se tem muita briga, se não estão se entendendo, se não tem unidade, tem alguma coisa errada. O espírito de soberba que é do diabo está penetrando em grupo de oração, está penetrando dentro da igreja. E enfim, onde o inimigo puder tentar para eliminar Cristo, ele vai. Acordem para a vida, entendam isso. Salvem o grupo de oração, salvem a fé de vocês, salvem a família de vocês. O que foi que Nossa Senhora disse em Fátima na última aparição? O último inimigo que Satanás quer destruir é a família. Se a sua família ainda não se destruiu, é porque tem você, que todo dia dobra os joelhos, pega o seu terço e reza pela conversão do seu esposo, do seu filho, da sua filha, de quem quer que seja dentro da sua casa. Entenda isso. Padre, a minha oração está sendo inútil, nada melhora, nada muda. Não, a sua família ainda está em pé, mesmo bagaçada todinha, só o bagaço está, padre, é você que está segurando. É Deus mediante a tua oração. Mas não permitamos que este inimigo que se põe diante de nós, elimine o Filho de Deus por meio do qual nós somos filhos. Como é belo quando a gente olha para a imagem da Imaculada e vê ela que esmaga realmente o inimigo. Para mim, a imagem mais bela foi uma que eu vi. O pé de Maria sobre a cabeça da serpente e sobre o pé de Maria estava o pezinho bem pequeno do menino Jesus. Maria sozinha não tem poder suficiente, mas a graça de Deus em Maria faz com que Maria aniquile o inimigo. Por isso lembre disso, não é só estar unido a Jesus, é estar unido a Maria, para que com ela, com ele, nós consigamos vencer. Concluamos o nosso texto. Aquela mulher deu à luz, este filho veio para governar o mundo porque é Senhor. Ele foi arrebatado ao céu porque agora tudo está sob o seu domínio. Mas atenção a este último versículo. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Aqui não nos preocupemos em saber que deserto é esse, mas aquilo que o deserto simboliza. O deserto na Bíblia é o lugar da provação. Ou seja, enquanto a igreja estiver nesse mundo, a igreja será perseguida e provada. Como Maria também foi perseguida. Como Maria também foi provada para defender o filho. Será que vocês não entendem que nosso Senhor encontrou dificuldade desde quando nasceu até quando morreu? E Maria esteve em cada momento com ele? Nosso Senhor não morreu naquele massacre dos inocentes por um triz, por um fio, porque o anjo realmente apareceu a José. Senão, teria sido eliminado ali. Será que vocês não entendem que em cada deserto, inclusive deste tempo, existe um Herodes? Os mesmos que dizem salve a ciência pela vacina são os mesmos que são a favor do aborto. E eu me digo, qual é o melhor dos dois? Viva a vacina, mas viva também o aborto. Hipócrita, medíocre, mesquinho
E se for cristão, não merece o céu, a não ser que se converta. Ou seja, o deserto vai ser sempre para nós um lugar de provação. Nós vamos escutar isso domingo, o Evangelho das Tentações, abrindo o primeiro domingo da Quaresma. Nosso Senhor vence o inimigo pela sua consciência de ser filho. Vence o inimigo porque soube ali jejuar. Vence o inimigo porque soube ali rezar. Vence o inimigo com a palavra de Deus. Vence o inimigo com a vontade de ser obediente a Deus. Está aqui as 5 armas para quem quer suportar o deserto. Reze, jejue, viva da palavra, tenha consciência de ser filho e que tem um Deus que lhe ama e por ele vale a pena sofrer tudo, mas procure ser obediente a ele e fazer a vontade dele. Caso contrário, você vai perecer na provação. Deus preparou um lugar, o deserto, para esta mulher. Deu-lhe proteção, mas deu-lhe também o sustento. E agora aparece a coisa mais bonita. Para que ali aquela mulher fosse alimentada em meio às perseguições, durante 1260 dias, o equivalente a 3 anos e meio. Há 3 anos e meio. Lembrem-se, na Bíblia o número 7 indica perfeição. 3,5 é a metade de 7. Então é um tempo limitado, é um tempo imperfeito. Deus protegeria esta mulher, a Virgem Maria. Deus protegeria e protegerá sempre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, aqui na terra. Porque esta perseguição, porque este mal, ele não é eterno. Ele tem um tempo limitado. Ele tem os seus dias contados. Desde o momento em que Deus decidiu salvar o mundo, trazendo o seu filho mediante uma mulher, o mal ali já foi derrotado. Na cruz o mal foi aniquilado. E ele agora, por mais que persista a aparecer, não vencerá, terá os seus dias contados. Isso serve, meus caros, para que vocês entendam que o mal na nossa vida não vai ser para sempre. Que as perseguições na nossa vida não vão ser para sempre. Que os sofrimentos que a gente passa não vão ser para sempre. Que as angústias que a gente sente não vão ser para sempre. Para sempre. Que a tristeza que a gente experimenta não será para sempre. Que o mal que machuca a nossa família, o nosso matrimônio, a relação com os filhos, o grupo de oração, a vida sacerdotal não vai prevalecer. Tem os seus dias contados. Porque o único que é eterno e que pode transformar tudo em eternidade é o próprio Deus. Então aprendamos a, com Maria, realmente buscar o céu. Aprendamos com Maria a buscar as coisas de Deus e ver em Maria o projeto que Deus tem para cada um de nós. Eu termino esta pregação lembrando de uma coisa, uma comparação. Quando uma pessoa se apaixona por alguém e encontra a pessoa, como é que a pessoa geralmente diz? Foi amor à primeira vista, né? Foi amor à primeira vista. Ou seja, vi aquela pessoa, me apaixonei, me namorei, enfim, casou, viveu. Amor à primeira vista. Nunca é amor à primeira vista. Nunca, nunca, nunca. É amor à segunda vista. O que é que isso tem a ver, padre, com Maria? Vocês vão entender. É amor à segunda vista. Quando você encontra a pessoa, você já concretiza o sonho, a ideia, o pensamento que você tinha. Por que foi aquela e não outra? Porque estava aqui, ó. Estava aqui na tua mente. Quando foi aquele, quando foi aquela, é porque ele, ela concretiza a ideia, o sonho, o pensamento que estava aqui. Por que teve que ser Maria e não outra pessoa? Porque Maria é o sonho concretizado de Deus para a humanidade. Então construamos os nossos sonhos em Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Coloca a mão no teu coração. Vamos encerrar este momento invocando o próprio Deus sobre nós pela intercessão da Virgem Maria. Vai pedindo a Nossa Senhora a graça de que no teu coração exista primeiramente o dom da fé, que assim como Maria foi a crente por excelência, a mulher da fé, que também nós o sejamos.
Vai pedindo a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a graça de um coração humilde. Deus resiste os soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Vai pedindo a Nossa Senhora a graça de um coração puro, para que nada de impuro possa prevalecer em ti. Vai pedindo a Nossa Senhora a graça de um coração silencioso. É a Virgem, Mãe do Silêncio. Vai pedindo à Virgem Maria a graça de um coração paciente que saiba esperar o tempo de Deus. Vai pedindo a Nossa Senhora a graça de fazeres a vontade de Deus. Quantas vezes temos dificuldades, rezamos no Pai Nosso que seja feita a tua vontade, mas temos medo daquilo que Deus tem para nós. Mas lembremos-nos de Maria, que aceita livremente, porque confia, porque crê na promessa de Deus, na vontade de Deus. Pede a Nossa Senhora um coração capaz de amar não somente a Deus, mas amar a Deus nos teus semelhantes. Maria sempre teve este amor, este cuidado por todos aqueles que foram confiados pelo Pai ao seu Filho Jesus. Pede a Maria a graça de um coração capaz de suportar as dores. Você que é mãe, quantas dores, quantas espadas de dor perfuram o teu coração, a tua alma, te fazendo sofrer. Peça a Maria a graça de um coração virgem, de um coração que seja casto, de um coração que seja templo de Deus. Pede a Maria a graça de que pela tua fé o Cristo seja gerado na tua família, no teu grupo de oração, no teu ambiente de trabalho, na tua comunidade. Pede a Maria a força para resistires como ela às ciladas, às investidas do maligno. Ele não vai prevalecer. Aqueles que estão com Cristo já são vencedores. Vai pedindo a Nossa Senhora que ela te proteja, que ela te cubra com este manto do sol da justiça, do sol da santidade, do sol da glória de Deus. Vai pedindo que Nossa Senhora te dê a graça de viveres bem o teu tempo, dando a este tempo gosto de eternidade, buscando a eternidade. Vai pedindo a Maria a graça de suportares os combates da vida, de um dia poderes como ela alcançar a coroa imperecível da vitória que o justo juiz há de nos conceder. Vai renovando o teu amor, a tua devoção à Nossa Senhora. Vai pedindo que ela derrame as graças do seu Filho na tua vida. Vai pedindo que Nossa Senhora te ensine a rezar incessantemente, como ensinou aos discípulos que se preparavam para o derramamento do Espírito. Vai pedindo a Nossa Senhora que ela te faça ter perseverança. Aquela oração do cenáculo era unânime, era na unidade, num só coração, mas era uma oração perseverante, que não cessava, que não desistia, que não esmorecia. Vai pedindo a Nossa Senhora a graça de seres ajudado a um dia estar no céu. Cada conta do terço, cada conta do rosário é um degrau para a eternidade. Foi assim que Maria se mostrou em Medjugorje, aquela escada sobre a qual Deus desce do céu, mas a escada pela qual nós podemos subir até Ele. Vai pedindo que Nossa Senhora te ensine a viver aos moldes do seu Filho Jesus. Vai pedindo que toda a tua vida, todo o teu ser, seja com Maria, em Maria e por Maria. Vai pedindo que Nossa Senhora seja a tua companhia, o teu consolo, o teu refúgio, a mãe que te protege, que te ampara. Ajuda-nos, ó Mãe, intercede por nós.
Deus. Socorre-nos nestes vales de lágrimas. Defende-nos do maligno. Reunidos aqui no cenáculo de amor, Pedimos força, pedimos força pelas mãos de Maria, pelas mãos de Maria. ela conhece bem Ela conhece bem todos seus queridos filhos seus queridos e não deixará faltar para nós o seu auxílio. e não deixará faltar para nós seu auxílio. Estende os teus braços e pede que o Espírito seja derramado pela intercessão de Nossa Senhora. Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito, Vinde Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. reunidos aqui, transformemos este lugar num novo cenáculo. Deixemos que Maria ore em nós e ore conosco, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que a nossa fé se renove, para que o nosso amor se abrace, para que a nossa esperança se reavive, para que, fortalecidos pelo Espírito, tenhamos força para vencer os combates contra o inimigo, contra o mundo, contra a nossa própria carne, e não deixará faltar. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Clama forte com o coração, com a alma. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito, Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
esposa, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.